Em 1974, após a renúncia de Golda Meir, o político Isaac Rabin se tornou o primeiro-ministro de Israel. Rabin renunciou ao cargo em abril de 1977, após a descoberta de que sua esposa mantinha uma conta em dólares nos Estados Unidos, o que era ilegal na época e que havia sido aberta enquanto Rabin era embaixador israelense. Ele foi substituído por Menachem Begin e foi a primeira vez que o governo de Israel não foi liderado pela esquerda. Em setembro de 1978, o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter convidou o primeiro-ministro Begin e o presidente egípcio Mohammed el-Sadat para se reunirem com ele no retiro presidencial de Camp David, onde chegaram a um acordo sobre a paz entre Israel e o Egito e uma paz abrangente no Oriente Médio. O tratado foi assinado em 26 de março de 1979 por Begin e Sadat, com a assinatura do presidente Carter como testemunha, e como parte dos termos do tratado, Israel devolveu em abril de 1982 a Península do Sinai para o Egito. Em setembro de 1983, Begin renunciou ao cargo e foi sucedido por Isaac Shamir como primeiro-ministro. A eleição de 1984 foi inconclusiva e levou a um acordo de partilha de poder entre Shamir e o político Shimon Peres. Peres foi primeiro-ministro de 1984 a 1986 e Shamir de 1986 a 1988. Durante a Guerra do Golfo em agosto de 1990, o Iraque atacou Israel com 39 mísseis, mas a pedido dos Estados Unidos, Israel não retalhou, evitando que outras nações árabes pudessem abandonar a coligação aliada. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para a criação de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. E em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro Isaac Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestina sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado por comunidades palestinas, acarretando em ataques a Israel, e levou Rabin a construir uma barreira ao redor de Gaza para evitar os ataques. A crescente separação entre Israel e os territórios palestinos levou a uma escassez de mão de obra no país, principalmente na indústria da construção. Nas eleições de maio de 1996, o político Benjamin Netanyahu foi eleito para o cargo de primeiro-ministro. Ele permaneceu no cargo até julho de 1999, quando Ehud Barak, do Partido Trabalhista, assumiu o cargo. Em 21 de março de 2000, o Papa João Paulo II chegou a Israel para uma visita histórica. Com o processo de paz entre israelenses e palestinos cada vez mais desordenado, Ehud Barak convocou uma eleição especial para primeiro-ministro, esperando que uma vitória lhe desse autoridade renovada para a negociação com os palestinos. Mas o líder da oposição, Ariel Sharon, venceu as eleições e assumiu o cargo. O fracasso do processo de paz levou grande parte do público e da liderança política israelita a perder a confiança na autoridade palestina como um parceiro de paz. Em 2005, Sharon deixou o partido Likud e formou um novo partido chamado Kadima, que aceitou que um processo de paz levasse à criação de um Estado palestino. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Nesse ano, Ariel Sharon ficou incapacitado após um AVC e Ehud Olmert assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em 2009, o bilionário israelense Isaac Tshuvah anunciou a descoberta de enormes reservas de gás natural na costa de Israel. Em 14 de julho de 2011, aconteceu o que ficou conhecido como os protestos israelenses por justiça social de 2011. Centenas de milhares de manifestantes de diversas origens socioeconômicas e religiosas protestaram contra o aumento contínuo do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos no país.
Esse foi o maior protesto social da história de Israel e atingiu o pico em 3 de setembro de 2011, quando cerca de 400 mil pessoas se manifestaram em todo o país. Em 6 de dezembro de 2017, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou formalmente o reconhecimento de Jerusalém pelos Estados Unidos como a capital de Israel, e ainda nesse mesmo ano foi inaugurada a Embaixada dos Estados Unidos na cidade. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. Durante a crise política de 2019 a 2022, ficou caracterizada uma grande instabilidade política no país, levando a 5 eleições para o parlamento durante um período de 4 anos. Em 29 de dezembro de 2022, Benjamin Netanyahu foi eleito novamente, se tornando o atual primeiro-ministro de Israel e o primeiro-ministro com mais tempo no cargo. Atualmente, Israel é considerado o país mais avançado da Ásia Ocidental e do Oriente Médio em termos de desenvolvimento econômico e industrial, e nos últimos anos teve a maior taxa de crescimento do mundo ocidental junto com a Irlanda. O PIB nominal de Israel é de 539 bilhões de dólares, sendo o 11º maior da Ásia e o 29º maior do mundo, e o país é classificado como a 4ª economia mais bem-sucedida entre os países desenvolvidos. Israel tem a maior riqueza média por adulto e o maior número de bilionários do Oriente Médio e possui um PIB per capita de cerca de 58.270 dólares, o que coloca o país na 13ª posição do ranking mundial. O IDH de Israel é de 0,919, o que é considerado muito alto, sendo o 5º maior da Ásia e o 22º maior do mundo. E essa é a história de Israel. Esse país de história rica e milenar, e que apesar de todas as adversidades, conseguiu se tornar uma referência mundial em diversos setores, principalmente em ciência e tecnologia. Gostaríamos de ressaltar que alguns acontecimentos desse período da história de Israel não foram abordados, e outros foram abordados apenas superficialmente devido à sensibilidade do seu conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.